Boa noite, queridos. O tema de hoje é decepções positivas. São experiências difíceis, duras, que nos elevam. É como cair para cima. É interessante isso, né? Existe uma expressão em inglês que fala break through. A pessoa cai, a pessoa se quebra, mas ela passa por aquela experiência melhor. Ela sai dessa experiência com mais conhecimento, com mais maturidade. Existe o breakdown, onde a pessoa cai, mas se afunda, perde a sua esperança. Às vezes pensa até em suicídio, em deixar a vida e assim por diante. Mas breakthrough é como passar pela experiência e sair dela melhor. Então esse é o ponto de hoje. Decepções positivas, situações que eu vou passar que vão de alguma forma melhorar o meu caráter, melhorar a minha vida com Deus. A decepção é uma ferramenta de Deus para tirar a nossa expectativa do lugar errado. Nós podemos ter uma expectativa errada, talvez depositando uma esperança muito grande num lugar, num objeto, numa coisa, né, num projeto e até em pessoas. A gente espera muito da pessoa, faz alguma coisa por ela, aguardando uma resposta e na realidade é uma grande decepção. Isso nós temos com pessoas, nós enfrentamos isso com coisas, com projetos, nós enfrentamos isso com pessoas. E Deus, de alguma forma, usa tudo isso para nos quebrantar, para melhorar a nossa vida, para fazer a coisa acontecer na nossa vida. Eu estou vendo aqui a Alessandra Ferian, estou vendo a Nalva, né, pessoas que já estão chegando, e o Emilson, Nalva, o Emilson está tentando falar comigo aqui agora, espero que ele entre na live e dê o seu recado, porque eu não posso agora atender o telefone dele. Então, Francisco Bueno, tá aí, meu querido amigo Francisco Bueno, lá de Palmeiras, que bom, a Nalva lá de Natal, né? A Ana está aqui também, a Alessandra Ferian aqui de Casa Branca, que bom. Deus abençoe a todos vocês, estamos juntos para estudar esse tema muito interessante, que está baseado em Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. Vamos falar sobre isso. Oi, Mônica, aí que está você. Claudete, você também está aqui hoje? Pensei que você não viria assistir, mas você está com a gente, graças a Deus. Então veja, são experiências difíceis que de alguma forma melhoram a nossa maneira de ser. São decepções positivas, decepções que são ferramentas de Deus para tirar a nossa expectativa do lugar, de uma coisa, de um sonho, de um projeto ou de uma pessoa errada. Nós às vezes somos iludidos com esses planos, esses projetos. E nós vamos então estudar esse tema a partir da nossa reflexão em Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo, certo? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, entregando esse momento na presença dele, depois nós vamos cantar a doxologia. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração nesse instante. Quantas vezes nós já passamos por decepções, mas elas são um instrumento do Senhor para nos fazer desviar a nossa expectativa de um lugar, de um projeto ou até de uma pessoa errada. Nós precisamos aprender contigo e as decepções são isso, aquele momento que a gente cai na gente mesmo, entende a realidade e a gente muda de atitude. Que o Senhor possa nos abençoar nessa hora, nesse estudo do Filho Pródigo. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a doxologia, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a Adriana Piovesan, Deus abençoe todos vocês. Cristiano, meu irmão, tá aí você. Graças a Deus, né? Conseguiu se conectar com a gente. Ótimo. Vamos então cantar a doxologia, dando início ao nosso momento de meditação. Um abraço para o Cristiano e para sua esposa. Emilson, Deus te abençoe. Estava recebendo o seu
telefonema, Emilson, mas eu estava começando aqui a nossa live, então não tinha como falar com você. Doxologia, vamos cantar. Adriana Mondadori, Deus te abençoe. Abraço, Elisângela. Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor a Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus, Espírito, glória dai. Tema de hoje: decepção positiva. Vamos aprender a crescer através das nossas experiências negativas. Você passou por alguma experiência de decepção nesses últimos meses, nesses últimos anos? Então é hora de você refletir sobre isso, porque há experiências de decepção que são instrumentos de Deus para nos ensinar que a nossa expectativa foi colocada numa pessoa, num lugar ou num projeto errado. Esse é o tema de hoje. Muito bem, já falei dessas experiências que nos destroem, que são as chamadas breakdowns, onde a gente cai e afunda, e também podemos passar pelas decepções e crescer. São as experiências breakthrough em inglês. A gente passa por elas e cresce. O que aconteceu na vida do filho pródigo é uma experiência de breakthrough. Ele afundou, mas saiu melhor, voltou para Deus. É isso que nós vamos falar. O capítulo 15 de Lucas fala sobre 3 situações de perda. Em primeiro lugar, fala de uma ovelha perdida que foi achada. Em segundo lugar, fala de uma dracma, que é um dinheiro que foi perdido e depois foi achado. E em terceiro, fala de um filho. Não há coisa pior do que se perder um filho. Podemos perder dinheiro, todo mundo já perdeu. Já perdemos animais de estimação, todo mundo já perdeu. Mas a perda de um filho não se cura facilmente. E essa história do filho pródigo é a perda que um pai sofreu ao ver o seu filho querendo sair de casa, ir para longe de casa, sair de perto do seu pai. E o que acontece? Se você ler, por exemplo, Lucas 15, do versículo 11 em diante, até o final do capítulo, versículo 32, você vai ver que esse moço, ele chega para o pai, cansado de morar ao lado do pai, e diz: pai, me dê a minha parte da herança. Coisa muito incomum. Não era comum e não é hoje que um filho chegue para o pai e peça parte da herança dele. Ele tinha 2 filhos, então ele pediu 50% das propriedades do pai. E o pai, bondosamente, porque na realidade o grande pródigo, o grande mão aberta dessa parábola é o pai, porque o pai simplesmente entrega para o filho aquela propriedade. O filho pega o seu dinheiro, metade, né, da propriedade do pai, a sua herança, e vai, diz o texto, para uma região distante. E lá ele viveu dissolutamente. Se envolveu com mulherada, se envolveu com prostituição, se envolveu com a zona, bebidas, viveu regaladamente, dissolutamente. Qual foi o resultado disso? Eventualmente, o texto fala que naquela terra veio uma grande fome e atingiu tanto ele, que havia perdido todos os seus bens, como toda a população. E o texto fala que ele então começou a passar fome, foi atrás dos amigos para ajudá-lo, ninguém quis ajudá-lo. Um senhor deu para ele um trabalho num chiqueiro, e ele entrou nesse chiqueiro e ele comia da comida, da lavagem que era servida aos porcos. Então, essa experiência de decepção, quando ele sai da sua casa e vai tentar a vida cheio de sonhos, cheio de ideias, agora sim, livre, eu vou embora, agora eu vou viver na presença de Deus, agora sim eu vou ser eu vou ter a liberdade de viver longe da tutela do meu pai. E longe do pai ele se perdeu. E ao se perder, ao se encontrar comendo daquela lavagem de porcos,
ele passa por uma experiência de mudança. Então o texto vai falar, no versículo 17, ele diz assim: caindo em si, acordando para a realidade, percebendo o momento que ele estava vivendo, a burrice que ele tinha feito de se afastar de seu pai, caindo em si, tendo um encontro com o seu eu real, verdadeiro, quando ele olhou para dentro de si numa autoavaliação, quando ele viu a sua realidade, perdeu tudo, se afastou do pai, ficou longe de todos, longe do irmão, longe dos empregados, longe da fazenda, longe de tudo, agora comendo lavagem de porcos, passando fome. O texto fala, versículo 17, caindo em si. Então, caindo em si, ele tomou uma decisão. Ele pensou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele não estava se referindo ao outro irmão, ele estava se referindo aos trabalhadores, aos empregados. Todos eles têm fartura de pão e eu aqui pedindo comida e ninguém me dá. Essa é a experiência daquele que sai da presença de Deus, vai longe para o mundo e vai buscar nas coisas do mundo a alegria, a liberdade, a satisfação, a realização que ele planeja ter na vida. Mas Deus, permitindo que o indivíduo exerça seu livre-arbítrio, ele vai para aquela situação de crise e lá ele se decepciona. Se decepciona com o seu projeto de vida, se decepciona com o que ele adquiriu, se decepciona com um amigo, com uma pessoa que está próxima a ele, uma namorada, alguém. E assim, depois de passar por aquela experiência de distância do pai, ele cai em si. Estou vendo aqui o Valdecir, estou vendo a Cidinha, estou vendo o Luizão, a Eliane Magalhães lá de Natal, várias pessoas amigas, o próprio Emilson já apareceu aqui, nos cumprimentou. Vejam, assim é a experiência de decepção. Muitas vezes a decepção, como aconteceu com o filho pródigo, é um momento de acordar, é um momento de sair daquela ilusão, daquela fantasia, daquela bolha, para ter um encontro real com Deus. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. E ele toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não venho aqui, pai, pleitear mais um prato de filho, um tratamento de filho. Eu não mereço, sou indigno, porque te abandonei, gastei tudo que o Senhor tinha, a minha parte toda eu gastei, mas por favor, trata-me como um dos teus empregados, quero ser um trabalhador, um empregado teu. E ele vai, levanta, e ele chega lá, e no versículo 21 ele repete o que ele tinha planejado falar para o pai. Versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai simplesmente o interrompeu, correu na presença para junto do filho, o interrompeu. Quando ele falou isso, o abraçou, chamou os empregados, deu uma grande festa, fez um churrasco, deu para ele uma túnica nova, um anel no dedo, recebeu seu filho com todo o amor do mundo e ele foi recebido com festa. Da mesma forma que a dracma foi recebida com festa, que a ovelha foi recebida com festa, agora o filho é recebido com festa porque o pai o ama. Então aí está, aquela decepção profunda daquele jovem aventureiro que gastou tudo que tinha, o fez melhorar, reconhecer que ele tinha um pai amoroso e maravilhoso. Então essa é a história, e nós vamos extrair dessa história 4 lições básicas, porque nós temos apenas 30 minutos para conversar sobre isso. Então estamos falando de decepção positiva, uma decepção que me melhora, que me ajuda, que me faz cair, mas cair para cima.
é maravilhoso. Então a primeira verdade que nós aprendemos aqui nessa passagem é a decepção como consequência das nossas escolhas erradas. Estamos falando de uma decepção específica, quando nós fazemos escolhas, tomamos algumas decisões erradas, sem consultar a Deus, sem que seja do agrado de Deus, colocamos a nossa vida naquela decisão, apostamos naquela decisão e aí então quebramos a cara, a nossa vida passa a ser um problema. A expressão que mostra isso é quando o filho vai para o pai e diz, ali nos versículos 12 e 13, pai, dá-me a parte que me cabe da herança, uma coisa indevida, até ilegal, dá-me a parte que me cabe da herança. E depois pega tudo isso, vai embora para longe do pai e vive dissolutamente, enfrentando depois uma grande fome, indo a comer da lavagem dos porcos. Quantos de nós já não passamos por isso? Saímos movidos por um desejo pessoal, sem consultar a Deus, sem saber o que realmente Deus tem para nós. Tomamos uma decisão, vamos em frente, mergulhamos de cabeça e lá no fundo daquela decisão, na realidade, estamos mergulhando para dentro de um poço. A grande beleza do poço é porque lá no fundo da nossa vida, na nossa vida moral, nossa desgraça existencial, lá no fundo do poço, só existe um lugar para olhar, que é para cima. E esse moço, depois de tomar essa decisão de se afastar do pai, ir para longe do pai e viver longe dos valores que o pai havia lhe ensinado, naquela hora ele tomou a decisão correta. Ele olhou para o pai, ele lembrou do pai. O texto fala caindo em si. Ali ele teve um momento de arrependimento. Quando ele olhou para si e disse, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu tomei essa decisão? Por que me afastei do meu pai? Lá tinha tudo, até os empregados estavam bem. E eu agora, como filho, estou longe do meu pai, passando fome, e ninguém quer mais me ajudar. Enquanto ele tinha dinheiro, estava todo mundo ali adulando ele, mas depois que acabou o dinheiro, ao viver dissolutamente, gastar irresponsavelmente a herança que ele havia recebido do pai, ninguém queria mais saber dele, e ele vai cuidar dos porcos, comer lavagem. Assim é o mundo. Eu vou te dizer uma coisa, você às vezes entra de cabeça nas coisas do mundo, achando que ali está a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, mas ali está a decepção, ali está a tristeza, a angústia, o choro, o ranger de dente. É ali que nós temos que tomar uma decisão. Talvez você, no ano passado, tenha passado por uma grande decepção, uma grande tristeza. Talvez você tenha se revoltado com Deus, se afastado dele, e longe dele você tenha sofrido essa decepção. Mas é hora de você então entregar a sua vida ao Pai, refletir sobre as suas decisões. A decepção como consequência das nossas escolhas erradas podem nos trazer de volta para o Pai se nós tivermos a atitude correta. Então estamos falando de decepção positiva que nos leva para perto do nosso Deus. Em segundo lugar, uma segunda lição, a decepção nos faz enxergar a realidade. Olha a fantasia desse moço, achando que ele iria encontrar alegria, paz, tudo de bom. Naquela ideia que ele nutriu, chegou para o pai, fez a proposta, o pai deixou e ele vai com tudo aquilo. E ele então acha que está bem, acha que está no momento certo. Agora eu sou independente, agora eu estou longe da tutela do meu pai, não preciso obedecer mais ninguém. Meu irmão, aquele chato, ficou para trás, não tenho mais responsabilidade. Antes eu tinha que trabalhar na fazenda, eu tinha que obedecer ao meu pai, fazer aquilo que ele queria. Eu não era o proprietário, eu era o filho, eu era um herdeiro, mas eu não tinha autonomia. Agora sim, agora eu vou viver uma vida livre e feliz. E ao se distanciar do pai, as coisas se complicam. Então, a decepção, ela nos faz enxergar a realidade. O texto do versículo 17, capítulo 15 de Lucas diz, caindo em si,
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Que besteira que eu fiz. Ele cai em si. A decepção nos faz, queridos, perceber, enxergar a realidade, sair dessa bolha, sair dessa fantasia, pensar que nós temos ainda muito tempo, pensar que nós teremos ainda uma outra chance, pensar que aquilo que eu quero é o melhor. Podemos passar por isso, mas a decepção tanto nos mostra as nossas decisões erradas, como também nos faz enxergar a realidade dos fatos. Precisamos encarar os fatos. É muitas vezes no momento de decepção que nós modificamos a nossa vida. Em terceiro lugar, a decepção nos impulsiona a voltar para Deus. Eu posso desistir, eu posso dizer que não vou voltar para o Pai. Não quero, vou continuar aqui passando fome. Eu não tenho mais vontade de voltar para o meu Pai. Eu não sou humilde o suficiente para declarar a minha desgraça, os meus erros, para confessar os meus pecados. E eu prefiro ficar me chafurdando na imoralidade, me imiscuindo nas coisas que Deus não quer para mim. Eu fico com orgulho ali naquele chiqueiro. Mas Deus pode também tocar o seu coração e fazer com que você, pela decepção, você descubra que voltar para o Pai é a melhor decisão. E você decide sair daquele local. O texto no versículo 18 e 19 fala assim: levantar-me-ei. Ele fez uma autoanálise e pensou, a solução é: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Aí está a solução para mim e para você. Me levantar daquela lama, sair daquele chiqueiro moral e ir ter com o meu Pai, buscar a Deus, estar na presença de Deus e trazer a minha vida para Deus, escancarar o meu pecado, a minha tristeza, a minha decepção e falar: Senhor, eu errei, apostei anos da minha vida nas coisas erradas e agora estou colhendo o fruto dos meus erros. Pai, eu quero estar na tua presença. A decepção, ela é uma mola que me leva de volta, me impulsiona a voltar para o Pai. A conversão nada mais é do que isso. É aquele reconhecimento de que minha vida em pecado não vai me levar para o céu, não vai me levar para nada, não vai me dar alegria, não vai me dar paz. Eu chego àquele momento em que eu tenho uma crise existencial. A conversão é uma crise. É quando eu admito que o caminho que eu estou trilhando não é o caminho de Deus. E eu então sou impulsionado por essa decepção a buscar o Pai novamente. Eu vou para o Pai, vou para a presença de Deus. E por fim, a decepção nos faz conhecer o abraço amoroso do Pai. O texto é maravilhoso porque quando esse moço ali resolve ir para o Pai, falar com ele, pedir perdão, diz o texto que de longe o pai avistou o filho lá no horizonte, o filho chegando, voltando para casa. E o pai não ficou ali parado, estático, num certo sentido triste e nervoso, com raiva para descontar, agora para realmente descontar no pai, no filho a sua raiva. Não, o pai se adiantou e foi até ele e o abraçou. Quando o filho falou que ele não era mais digno de ser seu filho, ele o abraçou, ele o acolheu, deu para ele uma roupa nova, fez uma festa e aí foi só dança e música na fazenda, porque o filho que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi achado. Olha que imagem maravilhosa. Diz que uma menina saiu de casa. E ela também saiu de casa para tentar a vida, entrou pela prostituição, ficou triste, doente, não queria mais viver aquela vida. E ela pensava assim, eu vou voltar para o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. Mas será que meu pai vai me aceitar? E ela então entrava num trem que passava perto da casa do pai. E ela entrava no trem e ela passava e olhava com aquela saudade de voltar para casa, naquela decepção com a vida que ela estava levando.
Então ela escreve uma cartinha para o pai. Pai, eu errei, saí de casa, perdi meu tempo, perdi minha vida, minha saúde, me prostituí, vivi uma vida longe do Senhor, uma decisão errada, hoje estou tão triste. Eu gostaria de voltar. Eu gostaria de voltar, mas eu não sei se o Senhor vai me receber. Então vou pedir para o Senhor, se o Senhor me receber, coloque um pano branco, um lenço na cerca, para que quando eu passar de trem, eu possa ver pela janela se o Senhor vai me receber ou não. E a sua alegria foi quando ela entrou no trem, alguns dias depois, o pai, depois de receber a carta, e ela passa por aquele trem na beira do trilho, né, a casa do pai, e ela enxerga em toda a distância da cerca lençóis brancos de pendurados, porque o pai tinha desejo de rever a filha, desejo de recebê-la. Esse é você, esse sou eu. Talvez você esteja decepcionado com esse mundo. Vou dizer uma coisa, os convertidos são aqueles que são decepcionados com esse mundo. Eu, como adolescente, era um adolescente revoltado, mas eu sentia o desejo e a necessidade de voltar para Deus. Fiquei decepcionado com a minha revolta, aquilo não me trouxe paz. E essa menina, então, quando viu os lençóis, sabia que o pai as queria de volta, e ela volta para casa para ser recebida como o filho pródigo foi recebido. Que coisa mais linda! A decepção nos faz conhecer o abraço amoroso do pai. Versículo 20, estava ainda ele longe, quando seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou, e o beijou, e deu uma festa para ele. Que coisa maravilhosa! Esse é você, esse sou eu, à procura de Deus, à procura do Pai. É hora da gente voltar para o Pai. As nossas experiências, muito embora dolorosas, tristes, decepcionantes, elas fazem com que nós voltemos os nossos olhos para Deus. A decepção é uma bênção disfarçada, é um jeito que Deus usa para apertar o nosso coração e nos mostrar que nós temos sim necessidade de Deus. Como aquele filho pródigo que se afastou do pai, nós também precisamos aprender as nossas lições, as nossas duras lições da vida. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. A ovelha perdida foi achada e houve festa no céu. A dracma perdida foi achada e houve festa no céu. O filho perdido, o filho morto, esquecido, distante, foi achado, reviveu, voltou para o Pai e o Pai o amou. Esta é a lição que Deus tem para você e para mim em relação às decepções positivas que nos levam de volta para Deus. Qual decepção tem feito seu coração desejar estar na presença de Deus? É hora de fazer isso. É hora de você cair em si e entender que o seu Pai o espera para um banquete, para uma festa de paz, de alegria, de bênção. Volte para Deus. Lembre-se dos dias que você ia à igreja e Deus tocava o seu coração, falava com você. Eu cresci na igreja, mas um dia Deus tocou na minha vida e eu falei, não, eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Estou vendo várias pessoas aqui, estou vendo a Olívia, da minha juventude, o Menes, meu amigo, a Nalva, que eu conheci em Natal, a Sônia Roseli, todos aqui da minha juventude. A Sônia foi minha colega de classe, hoje uma crente, ama Jesus. Que bênção, porque um dia Deus tocou no coração dela e ela, caindo em si, entregou sua vida a Jesus. Esse é o meu apelo para você. Entregue seu coração a Jesus nessa hora, nessa noite, assim como o filho pródigo fez. Amém? Deus abençoe a você. Faça isso agora, faça isso hoje. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar?
Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Deus, muito obrigado por esse momento juntos, abrindo essa história tão conhecida para falar sobre uma decepção com o mundo que nos leva de volta para Deus. Faz a tua obra, Deus, na nossa vida, porque somos carentes, necessitados e pecadores. Queremos fazer a tua vontade, queremos viver na tua presença. Ensina-nos, ó Senhor, a fazer a tua vontade. Queremos voltar para Jesus como o filho pródigo fez. Te adoramos nessa hora por cada pessoa que está ouvindo a tua palavra e por cada pessoa que ainda vai ouvir. Que o Senhor possa ministrar nas vidas e levá-las ao Senhor Jesus. Te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos cantar o Amém Tríplice para encerrar. Por favor, compartilhe essa live no seu Facebook. Quando eu publicar, publique também no seu Facebook para que seus contatos possam ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar o Amém. Amém, amém, amém. Eu quero dar um abraço específico para para Elisângela e para o Cristiano, né, que estão chegando. O Cristiano está aí, mãozinha orando. Deus abençoe. O Cristiano é um novo funcionário do Banco do Brasil ali em Vargem Grande do Sul. Que Deus o abençoe e fortaleça, que ele tenha momentos muito felizes ali na nossa igreja, conosco ali em Vargem Grande do Sul. Seja bem-vindo, Cristiano e Elisângela. Um forte abraço a todos vocês. Estou vendo o João, Ana Cláudia, estou vendo o Emilson. Emilson, um abraço para a sua família. Você completou aí quantos anos, Emilson, de casamento? Deus te abençoe. Um forte abraço. Adriana Mondadori, que experimentou uma cura. O Lauro Minelli, meu amigo, meu querido amigo Lauro. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Fiquem com Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor e até quinta-feira que vem. Um forte abraço a todos vocês, queridos.